A Rússia está preparando uma série de novos ataques massivos contra Kiev, mas depois da conversa de Sergei Lavrov com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, algo quebrou no Kremlin. Eles declararam que, no âmbito desses ataques poderosos contra os centros de tomada de decisão, não vão atacar o escritório do presidente da Ucrânia nem a Rada Suprema. E a lógica é que, supostamente, nem Zelensky nem os deputados da Rada Suprema controlam as forças armadas da Ucrânia e não determinam onde e quando atacar o território russo. Acontece que aqueles que Putin chamava de regime nazista não participam dos ataques contra a Rússia. E isso, ressalto, é uma declaração oficial da Duma Estatal da Federação Russa. Além disso, depois de todas as ameaças de ataques a Kiev e dos apelos para que estrangeiros fugissem da capital ucraniana, acabou que os aliados da Ucrânia nos Estados Unidos e na União Europeia ignoraram mais uma vez as ameaças do Kremlin. Após a conversa com Lavrov, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que Lavrov tentou intimidá-lo e garantir que agora Kiev está realmente muito perigosa. Ao que Rubio respondeu, cito, "Kiev já é um lugar muito perigoso há anos, nada de novo." E o ápice? Surgiram provas de que a Rússia atacou a Ucrânia na noite de 24 de maio. Afinal, foram 2 mísseis Oreshnik, mas um deles falhou, e hoje já recebemos a confirmação oficial disso. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo, escreva qualquer comentário abaixo e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. E amigos, se ao final do episódio vocês acharem que este vídeo foi interessante e útil, ficarei grato pelo seu apoio ao trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Bem, como era de se esperar, o lado de Vladimir Putin começou a recuar, desculpe a expressão. Na véspera, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, furioso, ameaçou novos ataques massivos contra Kiev e até ligou pessoalmente. Ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi avisado pessoalmente que será perigoso em Kiev, então americanos devem deixar a capital ucraniana. Mas depois disso, algo claramente deu errado. Os russos passaram vergonha de novo. A Rússia não vai atacar o gabinete do presidente da Ucrânia e a Rada Suprema como parte dos ataques anunciados aos centros de tomada de decisão. Isso não é invenção, é uma citação direta do presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal da Federação Russa, Andrei Kozlovsky. Segundo ele, a administração do presidente ucraniano e os deputados, atenção, não controlam de forma alguma as forças armadas da Ucrânia e não determinam onde e quando atacar o território russo. E por isso, se acontece que Zelensky, como comandante supremo deles, e os deputados não participam dos ataques contra a Rússia, não comandam as forças armadas da Ucrânia, então por que atacá-los? O que acha dessa lógica? A seguir cito esse idiota Kartopolov. Todos nós entendemos que Vladimir Zelensky não aparece no escritório. Ele fica em um bunker, e no escritório dele só tem 2 seguranças e 5 faxineiras. Faz sentido gastar munição, cara, em basicamente um lugar vazio? O alvo dos ataques russos serão os postos de comando das Forças Armadas da Ucrânia, de outros órgãos de segurança e das estruturas de administração estatal, que são subterrâneos e protegidos. É preciso entender que eles não estão no centro de Kiev. São pontos abertos, bem fortificados. E nossa tarefa é identificá-los e destruí-los com as armas que temos disponíveis. A ordem para atacar diretamente Zelensky só pode ser dada por Vladimir Putin. Além disso, esse mesmo Kartopolov também descartou ataques às pontes em Kiev, pois, outra citação, elas foram construídas por engenheiros soviéticos com materiais soviéticos. E não conseguem suportar o impacto de centenas de munições, incluindo bombas aéreas de 500 quilos. Por isso, segundo ele, gastar mísseis nessas pontes simplesmente não faz sentido. Ele também acrescentou que os militares russos pretendem atacar Kiev até que, cito, vejamos clara e nitidamente mudanças na posição oficial da liderança da Ucrânia. Disposição para sentar à mesa de negociações e não apenas sentar, mas aceitar incondicionalmente as condições que nosso país já declarou repetidamente. Bem, em geral, primeiro deram a tarefa. Depois foi só oi, oi, oi. Acho que estou passando vergonha e ameaçaram. Tática clássica dos russos selvagens e desleixados.
Na véspera, em 25 de maio, o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa ameaçou que militares russos atacariam empresas de defesa, centros de decisão e postos de comando em Kiev. Em resposta ao suposto ataque ao dormitório na região de Lugansk anexada, que, como declarado por esse Ministério das Relações Exteriores, teria esgotado a paciência da Rússia. E o Ministério das Relações Exteriores dos russos sujos pediu aos estrangeiros, incluindo diplomatas, que deixassem Kiev o mais rápido possível e aos moradores da cidade que não se aproximassem de instalações militares e de infraestrutura administrativa do regime de Zelensky. Segundo Kartopolov, Zelensky aparentemente não comanda nada. Depois disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ligou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentando assustar os americanos. Lavrov afirmou que Vladimir Putin mandou o exército bombardear Kiev regularmente após ataques terroristas da Ucrânia. Os alvos serão instalações usadas pelas forças armadas da Ucrânia e centros de tomada de decisão. Mas mesmo aqui algo deu errado. No Kremlin, aparentemente, esperavam que todos ficassem assustados e começassem a entrar em pânico. Meu Deus, agora vai voar o Oreshnik, mais um, armas nucleares e todos os diplomatas estão arrumando as malas, fugindo de Kiev, filas na estrada, todos tentando fugir da capital ucraniana. Mas não deu certo. Os aliados da Ucrânia ignoraram mais uma vez as ameaças do Kremlin. A guerra na Ucrânia precisa acabar, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, após ligação de Sergei Lavrov, que recomendou evacuar diplomatas e outros americanos de Kiev. E agora vou lhes apresentar uma citação maravilhosa de Marco Rubio. Bem, eles enviaram um aviso para todas as embaixadas. Acho que ele só me ligou para me dizer pessoalmente que sim, eles avisaram a todas as embaixadas que Kiev seria um lugar muito perigoso. Mas olha, Kiev já é um lugar perigoso há muitos anos. Nada de novo. A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Maternova, também se manifestou. Veja sua citação. A Rússia volta a ameaçar diplomatas e estrangeiros pedindo que deixemos Kiev. Mas nós não vamos a lugar nenhum. Ameaças como essas são sinal de desespero, não de força. Quanto mais agressiva e ameaçadora a Rússia age, mais claro fica que o regime de Vladimir Putin entende. Ele não conseguirá quebrar a resistência da Ucrânia, nem o apoio de seus parceiros. Kiev vai resistir, a Ucrânia vai resistir, e nós também. As ameaças de Lavrov e do Ministério das Relações Exteriores da Rússia são um exemplo de hipocrisia. O regime que durante anos bombardeou prédios residenciais, museus, maternidades, escolas e usinas elétricas, agora de repente começou a invocar o direito humanitário internacional e as convenções de Genebra. O mesmo regime de Vladimir Putin, que todas as noites ataca civis com mísseis e drones, agora, vejam só, está alertando os outros para que fiquem longe. Nós entendemos exatamente o que isso significa. A Rússia quer medo, pânico e isolamento da Ucrânia, mas isso não vai funcionar. Como vocês podem ver, os europeus e os americanos disseram: ouçam, vocês, russos, podem fazer cara de bravos o quanto quiserem, mas isso não funciona. Simplesmente não funciona. Quem vocês estão tentando assustar? Vocês mostraram seu Oreshnik, que é apenas uma carcaça inútil de 50 milhões de dólares. E o auge de toda essa encenação é justamente esse Oreshnik dos russos. Os militares russos lançaram contra Kiev 2 dos mais novos mísseis balísticos Oreshnik durante o ataque em massa de 24 de maio. No entanto, um deles falhou e caiu na região ocupada de Donetsk. Isso agora é relatado oficialmente pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. Uma câmera em Donetsk, voltada ao norte, registrou a falha do Oreshnik. No vídeo, é claramente visível a queda dos 6 submunições característicos desse míssil na região ocupada de Avdiivka ou Yasinovataya, a cerca de 40 quilômetros da linha de frente, onde poderiam estar localizadas posições das tropas russas. Durante o ataque a Kiev em 24 de maio, canais de monitoramento relataram o primeiro Oreshnik lançado por volta da 1 da manhã. No entanto, não houve informações sobre onde ele atingiu. Ao que tudo indica, o míssil quebrou ainda a caminho da fronteira ucraniana. Depois disso, os militares russos lançaram o segundo Oreshnik, em versão não nuclear, que acabou atingindo Bila Tserkva. Aqui vai outro detalhe importante. Foi nesse ponto que os russos cometeram mais um grande erro. O Ministério da Defesa da Rússia, após o ataque a Kiev, declarou o uso de Oreshniks no plural. No entanto, não revelou o número exato de mísseis lançados. Ou seja, aparentemente, eles não coordenaram a posição imediatamente. E eles sabiam que não estavam lançando 2 mísseis. Eles disseram: lançamos 2 mísseis, destruímos metade do país, tudo virou cinzas nucleares. Essa foi a correspondência exata. E depois, aparentemente, alguém chegou para eles e disse: escutem, uma das nossas nem chegou ao alvo. Eles ficaram tipo: poxa, e agora? O que dá para fazer?
Aqui eu só lembro que um míssil Oreshnik custa cerca de 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares se perderam em algum lugar da região de Donetsk. Enquanto isso, o uso do Oreshnik não causou entusiasmo nem mesmo entre esses Z-blogueiros russos, que chamaram isso de encenação. Por exemplo, o canal Ribar escreveu que o ataque usando projéteis cinéticos tem mais um efeito psicológico que a cada vez é menor. E outro correspondente de guerra russo, Vladimir Romanov, afirmou que o Ministério da Defesa da Federação Russa simplesmente enfiou, abre aspas, metal muito caro no chão, só para gerar uma bela imagem na qual ninguém acredita, exceto os aposentados. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se neste canal do YouTube, deixe seu like e ative o sininho para não perder os novos episódios. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. E também dê uma olhada na descrição, eu tenho uma pequena surpresa para você lá, especialmente para quem quer aprender línguas estrangeiras. É isso, se cuidem. Tchau a todos.